A FCJ Venture Vida apresenta o podcast Inovação na Veia. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Weber Rangel, sou Head de Marketing da FCJ e eu estarei com você nessa jornada que conecta excelentes conversas, pessoas extremamente inteligentes e interessantes e temas importantíssimos sobre o ecossistema de inovação e tecnologia. Vamos lá? Olá pessoal, nós estamos aqui em mais um episódio do podcast Inovação na Veia. É um prazer, receber aqui a Luciana, que vai falar um pouquinho para a gente sobre essa questão do Outubro Rosa. A gente está nesse mês agora, então tem uma campanha bem grande em relação a esse assunto. A gente tem abordado isso nos nossos podcasts desse mês, de outubro de 2023. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu não tenho nenhuma noção, então quero aprender muito com a Luciana hoje, que é a importância de ensaios personalizados no tratamento do câncer. E a área de saúde eu não entendo muito, mas quero aprender muito também. Pessoal, hoje a gente vai receber então a Luciana Silva, da Oncoteg, uma startup de sucesso. Eu queria que você se apresentasse, Luciana, e falasse um pouquinho aí de você, da sua empresa também, tá bom? Tá joia. Obrigada, boa noite. Obrigada, Weber, pela oportunidade de falar sobre um assunto tão importante, né, que é o mercado de saúde nesse país, principalmente a oncologia. Eu sou bióloga, eu sou mestre em Ciências e Técnicas Nucleares pela FMG, sou doutora em Biologia Celular pela FMG. Pois é, Ciências e Técnicas Nucleares, né, que é o que impacta todo mundo, né? Aprendi a fazer cálculo de transporte de nêutrons no reator nuclear. Parar na engenharia, essa mente inquieta minha me permite transitar em áreas de conhecimento diversos. E eu sou atualmente chefe do Serviço de Biologia Celular da Fundação Ezequiel Dias, onde nasceu a história do Oncoteg. Foi orientando a Letícia, que é a gerente administrativa da Oncoteg, né? A Letícia que coordena, eu sou cofundadora. Foi durante o trabalho dela de doutorado, quando um médico... Normalmente, uma das coisas que é importante sempre dizer é que pesquisador... A gente tem pesquisa em várias áreas, né? Mas muitas pesquisas, principalmente a nossa que é aplicada, voltada para a saúde, a gente está respondendo demandas da sociedade, né? São problemas que existem e a gente corre atrás para resolver. E um dos problemas que existia era a questão do câncer de ovário, porque o câncer de ovário é uma doença extremamente silenciosa, agressiva, altamente letal, graças a Deus, com baixa prevalência, mas ela é muito complicada, os tratamentos são... as pacientes, uma porcentagem das pacientes elas são resistentes ao tratamento à base de platina, e um médico ginecologista da Faculdade de Medicina aqui em Belo Horizonte, o doutor Aguinaldo, chegou até nós falando que ele gostaria de ter uma assinatura molecular igual tem, né, hoje em dia, câncer de mama, que eu vou abordar mais para frente, nós estamos no Outubro Rosa, né, inclusive, uma assinatura molecular para o câncer de ovário, porque ele tratava os pacientes meio que, assim, não é a cega, né, porque fica parecendo irresponsável, mas é a cega do ponto de vista molecular mesmo. Eles têm os protocolos clínicos, né, que funcionam, mas muitos pacientes não respondiam, ele queria entender melhor. Igual estava acontecendo com a mama, né, que a partir do momento que se conheceu melhor o câncer de mama, conseguiu se tratar melhor. Então, a gente foi atrás de fazer essa pesquisa, né, de avaliar do ponto de vista molecular, né, que significa avaliar genes que os tumores poderiam estar expressando de maneira errada e que podia dar uma resposta para a gente sobre o comportamento daquela paciente frente a uma terapia, para vocês conseguirem entender. Então, por exemplo, o que a gente expressa geneticamente, né, um paciente expressa, vai determinar como a gente responde ao tratamento ou qualquer coisa. Então, a gente foi correr, a gente avaliou um grupo de genes de vias de morte celular, são comuns, né, na oncologia, né, de mecanismo de evasão, que a gente fala evasão apoptose. Os tumores, eles fazem de tudo para sobreviver. Então, a gente foi avaliar esses genes que facilitam essa sobrevivência não desejada desses tumores, entende? Porque os tumores, o tumor são células do corpo humano que crescem de maneira descontrolada.
E à medida que ela vai crescendo de maneira descontrolada, ela vai invadindo outros tecidos, ela vai desorganizando a estrutura humana, né? O corpo humano, nossa fisiologia e tudo. Então, é isso que acontece com a criança. E como ela ganha essa capacidade de crescimento desordenada, ela também ganha quase que uma imortalidade, entende? Ela não morre facilmente. Assim. Então, a gente foi trabalhar com esses genes que poderiam facilitar isso. E a gente descobriu, através desse estudo, foi o doutorado Letícia, de que alguns genes tinham relação com a resposta ao tratamento dos pacientes. Principalmente a resistência à platina, que é a terapia de primeira escolha para os pacientes. A gente conseguiu descobrir, a gente viu genes que tinham relação com a origem primária do tumor, porque os tumores, a gente tem tumor primário, secundário, metastáticos, né? Que o secundário é recidiva, mas você tem a metástase, que é uma outra doença. Então, a gente foi percebendo que, utilizando algoritmos de inteligência artificial, que foi o que a gente incorporou, né, aos nossos achados, a gente conseguia ter ali uma resposta, né? A gente tinha uma resposta prognóstica, né, que a gente chama prognóstica, porque você conseguia avaliar se aquela paciente iria responder bem ou não a um tratamento. E foi junto desse cenário de inovação que bombou em BH também, começou a surgir um tanto de programas de inovação, a gente achou que a gente cabia nessa história desenvolver esse achado como um exame. Né? Poderia ser um exame que pudesse ajudar os médicos a conhecer melhor o paciente que ele iria tratar ali e assim ele conseguiria definir melhor um tratamento para ele. Então, a Oncotag ela nasce nesse contexto de inovação, dessa necessidade de descobrir uma forma de tratar melhor os pacientes com câncer de ovário e a descoberta de uma assinatura genética molecular aliada a ferramentas de inteligência artificial, que é o que a gente tem feito para desenvolver esse exame. Deu para entender? Isso é excelente, seu contexto, né, explicando, e inclusive parabéns pela trajetória também. Obrigada. Mas eu queria que você explicasse para uma pessoa que é leiga como eu, o que são ensaios personalizados. Eu acho que boa parte do que você explicou deve estar dentro disso. Entender melhor. Tá. Os ensaios personalizados, Weber, ele funciona assim. É você conhecer as características moleculares de uma doença. Então, ele é pessoal. Vou dar um exemplo que não é do ovário que a gente está trabalhando agora, mas é câncer de mama tipo negativo, que também é uma área que a gente vai trabalhar. O câncer de mama hoje em dia, o câncer de mama tem vários subtipos, né, histológicos do câncer de mama, que são o comportamento das células tumorais. E dentro desses subtipos, a gente tem características diferentes de cada tumor do ponto de vista molecular. Significa o quê? Uma descoberta que revolucionou o tratamento do câncer de mama há mais de 20 anos atrás é que alguns tumores expressam muito receptores hormonais na superfície das suas células. Receptores que respondem a hormônios, né? E que a gente produz hormônio para tudo, né? Inclusive nosso ciclo menstrual, né? Produção de gameta, tudo baseado em hormônio. Então, alguns tumores, eles expressavam muito esses receptores de hormonais. E isso dava uma agressividade neles muito grande, porque hormônio é uma coisa que a gente produz naturalmente para poder estimular a produção de folhetos embrionários, produção de leite, um tanto de coisa, um tanto de processo fisiológico no nosso corpo. E no câncer, a célula cancerígena ela é muito esperta, né? Assim, entre aspas, ela utiliza dos mecanismos que o próprio corpo tem para sobreviver, e um deles é produzir mais receptores de hormonais na sua célula para sobreviver, porque o hormônio ajuda as células a multiplicar muito. Então, olha só, há um tempo atrás, descobriu que tinha grupo de pacientes com câncer de mama que expressavam. Todos os pacientes com câncer de mama expressam esses receptores hormonais? Não. Um grupo responde, um subtipo que a gente chama, produz muito receptor hormonal. Os outros não. E lá atrás, esse que produzia muitos receptores de hormônios, as pacientes tinham uma agressividade grande no tumor. As pacientes evoluíam para óbito rápido, respondiam mal aos tratamentos e tudo. Aí, o que o pesquisador faz? Olha,
Se produz um tanto de receptor hormonal, será que se eu bloquear esse receptor, eu melhoro o tratamento dela? Para os pacientes que têm essa autoexpressão desse receptor, que a gente chama de HER2, que é fator de crescimento epidérmico, né? Que é um fator de células epiteliais, que a maioria dos tumores são epiteliais. Aí, pesquisadores foram atrás de produzir anticorpo, que é uma molécula que vai se ligar a esse receptor e inutilizar ele. A sobrevida das pacientes com essa terapia baseada nesse anticorpo passou de 5 anos para 20 anos, para mais de 20 anos. Elas Nossa. ganharam sobrevida, entendeu? Porque pôde-se controlar o crescimento do tumor. E isso é uma coisa que a gente chama de personalização. Por quê? É um tratamento feito para os pacientes com esse perfil de expressão dos receptores hormonais, entende? Quem Excelente. não expressa não vai responder. Quem expressa responde. Então a gente resolveu para um grupo, ok? Ok. E esse Então, grupo, ah, esse grupo ele tem condições genéticas diferentes? Como é sim, que... sim, ela expressa de maneira diferente. O câncer, por isso a gente fala de medicina personalizada, porque o câncer, ele é uma doença extremamente que a gente chama de heterogênea. A mesma doença, quando a gente fala de câncer de mama, a gente não pode falar que câncer de mama é geral. Vou tratar todos os pacientes de câncer de mama da mesma forma. Se eu falo de câncer de ovário, eu não posso falar que todos os pacientes do câncer de ovário são iguais, porque geneticamente elas vão essas células vão produzir proteínas diferentes, coisas que vão permitir a sobrevivência dela diferente. Para ficar mais fácil de entender, vamos supor, imagina só, um tumor surgiu, a gente tem lá o ovário, né? O ovário é formado de vários tipos celulares diferentes, ok? Ok. Então, aí a gente não pode imaginar que todo câncer de ovário surgiu do mesmo tipo celular que formou aquele ovário. Sim. Entendeu? Para uma determinadas mulheres, o câncer de ovário ele veio de células germinativas, de outro veio de células das glândulas, o outro veio de uma outra célula epitelial, outro veio de uma célula. Entende? Não é Sim. o mesmo tumor. Não é o mesmo tumor, embora tenha a mesma origem histológica. Entendeu? É o Entendi. mesmo tecido, mas não é o mesmo tumor, porque o tecido tem células diferentes e cada célula tem capacidade de se tornar um tumor diferente. Então a gente tem que descobrir qual que é a característica prevalente de cada tipo de tumor que está ali, porque senão eu trato todo mundo de maneira igual. E aí ninguém responde de maneira igual. Entendeu? Uma responde, outra não responde. Porque a grande questão na oncologia é isso. Você dá uma quimioterapia citotóxica, né? Quimioterápico que tem salvado vidas também, mas uma eficiência de 25%, parte responde, uma grande parte não responde. Entendeu? O que a gente faz com essa parte que não responde? Por que ela não responde? Então, nós temos que conhecer a característica genética dele, para saber, está produzindo uma proteína diferente, igual descobriu lá na mama? Na mama não descobriu? Né? Hoje em dia, ninguém mais hoje faz um acompanhamento de mama sem fazer imunistoquímica para saber o perfil de 3 principais receptores hormonais, que é a progesterona, estrógeno e o HER2. Sim. Apareceu um câncer de mama, faz imunistoquímica, olha, se for HER2 é tal paciente, se for com progesterona é tal tratamento, e é tal tratamento. O único câncer de mama que ainda tem tratamento muito complicado hoje em dia, que é mais difícil, chama-se triplo negativo, que são tumores de mama que não expressam nenhum dos receptores hormonais. Então, infelizmente, tem pacientes que desenvolvem o tumor de mama que não tem essa característica hormonal. E aí o tratamento é complicado, porque aí você não tem uma terapia personalizada para ela. Mas o ensaio personalizado tem. A gente já sabe que, por exemplo, o que é o ensaio? Faz imunistoquímica, já sabe que ela é triplo negativa, vou dar hormônio para ela. Não, ela não tem receptor hormonal. Eu adianto inibir o hormônio lá, sendo que ela não tem receptor? Eu vou submeter a paciente a um tratamento sem necessidade? Que é isso que a gente tem que pensar, porque o tratamento, né, salva vidas, né? Você tem os eventos adversos que tem que acontece com qualquer tratamento, medicação, mas a gente tem que pensar que a gente tem que cada vez tratar melhor as pessoas, para melhorar a sobrevida, melhorar os eventos adversos, né? Conhecer melhor o tumor, porque eu costumo falar uma coisa muito
das minhas palestras, sabe, Weber, que eu acho que na oncologia a gente cura é um critério, ele existe, né? Em alguns casos, quando o tumor ele é descoberto a tempo, você consegue fazer um manejo clínico adequado, aí você tem cura que você consegue retirar. Mas a maioria das vezes os pacientes já descobrem os tumores em estadios avançados, então a doença está de maneira um pouco mais descontrolada. Mas isso tem que significar que a paciente tem um diagnóstico de morte? Não. A gente tem que pensar que a gente pode controlar a doença. Eu gosto de citar, eu sou hipertensa. Eu tomo remédio todos os dias para controlar minha hipertensão, senão eu tenho um AVC e morro. No câncer, a gente tem que melhor conhecer para a gente conseguir melhor tratar e, às vezes, até controlar o tumor. Então, um ensaio personalizado permite ao médico, né, o clínico, conhecer melhor o status biológico do paciente e saber o que é que a gente quer caminhar. Por exemplo, olha, a paciente ela não responde à terapia baseado nisso, então eu tenho outros caminhos para fazer com ela. Ou ela vai responder isso, então eu vou tratando ela ao longo da vida com essa terapia. O que a gente tem que pensar é que o câncer não pode ser mais diagnóstico de morte só, ele pode ser de tratamento, igual a gente trata uma hipertensão, por exemplo. A gente precisa caminhar para isso. Mas é um caminho árduo, porque conhecer a personalização da doença é mais complicado. Mas a gente está correndo atrás disso. Excelente, Luciana. Eu queria também que você falasse um pouquinho como os ensaios personalizados eles estão revolucionando o tratamento do câncer. Você já falou um pouco sobre isso, né? Mas eu queria que você discorresse um pouquinho mais. Bem, os ensaios personalizados eles estão revolucionando o tratamento oncológico porque por conta disso, de você poder conhecer melhor a biologia do tumor e definir que melhor tratamento o paciente pode passar. Então, eu vou dar um exemplo no câncer de ovário, que é o que a gente começou. A paciente com câncer de ovário, antes da gente começar a pensar em personalizar o tratamento, era assim: a paciente com câncer de ovário, você não sabe o status genético dela, né? Igual eu estou falando. Aí você dá o tratamento de primeira linha, aí ela não responde. Aí você dá a segunda linha, aí ela não responde. Você dá o de terceira, você dá o de quarta. Aí só lá na quarta linha que você descobre que ela não responde ao tratamento. E ela já passou por esses esquemas todos. Será que a gente não tem que descobrir antes, que é o que a gente quer fazer com o exame da Oncoteg, que é o Ovarian Tag, é descobrir antes se ela vai responder essa terapia ou não. Por que ela precisa passar por esses esquemas todos? Para descobrir lá no quarto esquema terapêutico que ela não vai responder. Sim. Entende? Então a gente precisa encurtar isso, é onde que o personalizado faz. E isso a gente já. Então, assim, o exame personalizado ele permite definir tratamento ou definir que a pessoa não precisa passar por aquele tratamento, ela vai ter que buscar, o médico precisa colocar ela no estudo clínico de outros alvos, de outras moléculas, entende? Do que ficar passando ela por esquemas terapêuticos sucessivos para ela não responder, porque aí você vai descobrir lá na frente que ela não responde. Não, perfeito. Isso é uma pergunta, mais uma vez, tá? Eu sou extremamente leigo nessa área, sou de marketing. Mas está dando para entender, Weber? Assim, porque como é uma coisa técnica, né? Eu fico tentando conseguir traduzir a linguagem, assim. Não, tá dando para entender sim, você explica muito bem. Mas percentualmente, existe já estudos, por exemplo, de quantas pessoas que aderem a esse tipo de tratamento ou não? Por exemplo, num universo de 100% das pessoas, vamos supor, 20% aderem ou ainda não tem pesquisas nesse sentido? Não, adere ao personalizado, eu não sei. Eu sei quantos pacientes respondem à quimioterapia tradicional, que é citotóxica, não é personalizada. Que eu vi um estudo uma vez que falava em torno de 25%, então é pouco, concorda? Pouco, sim. 25% dos pacientes oncológicos respondem à terapia citotóxica à base de cisplatina, fluoxetil, são tratamentos que matam a célula independente de que perfil molecular que tem. Por isso que se busca, então, tratamentos personalizados. Vou te dar um exemplo. Eu trabalho com resposta à imunoterapia. A imunoterapia é um outro tratamento oncológico que vem revolucionando o tratamento oncológico, porque você tem outros anticorpos, né, que igual teve lá para a mama, que foram desenvolvidos depois para bloquear outros genes, né, outros marcadores, outras proteínas nos tumores que expressam de maneira anômala.
Mas aí você também tem pacientes que não respondem a essa imunoterapia, que chama imunoterapia de inibidores de ponto de controle de verificação imune, que é um tipo de terapia. Complicado, né? Mas, assim, é um outro tipo de imunoterapia, chamada de ISAs, e apenas 20, 30% dos pacientes respondem bem. 70% não respondem a essa terapia baseada em inibidores de checkpoint. E que aí tem que saber por que eles não respondem, porque eu conversei com um oncologista uma vez, ele falou: olha, não basta só descobrir se expressa o alvo lá da imunoterapia, tem algum outro componente que está fazendo eles não responderem. Então, tem que sair buscando para entender por quê. Porque é uma terapia importante, ela tem salvo muitas vidas, mas por que esse grupo não responde? Que é a mesma história que eu falei lá da mama. Da mama resolveu para um grupo e tem um grupo que não responde. Então, a gente tem que ir correndo atrás dessas informações para melhor tratar. E a gente só consegue tratar melhor o paciente oncológico se a gente conseguir fazer exames personalizados para descobrir qual que é o perfil molecular desse paciente, esse perfil genético dele, para conseguir determinar o melhor tratamento oncológico, baseado nessas características. Aí a gente está falando de uma medicina personalizada que pode ter uma taxa de sucesso muito maior. Excelente. E o que a Oncotec faz hoje é ela avalia se a pessoa está apta a receber esse tratamento. Seria Não, nesse a ponto? Oncotec é uma empresa de inteligência artificial. A gente é uma Ok. empresa de inteligência artificial que pega dados genéticos avaliados pelos clínicos, baseado, pode ser no nosso painel. A gente desenvolveu um algoritmo, né? No nosso caso, o primeiro é para ovário, que aí a gente passa para um laboratório quais são os alvos, ele vai gerar um valor de expressão e o nosso algoritmo vai contar para ele, de acordo com os valores de expressão dos alvos que a gente tem, como que é a resposta do paciente, como pode ser a resposta do paciente ao tratamento. Muito Entendeu? bom. Então, a gente hoje é uma empresa de inteligência artificial. A gente desenvolve algoritmos para poder conseguir fazer a classificação molecular por inteligência artificial dos tumores humanos. Muito sensacional, tá? Quando a Carol Gilbert, né, falou pra gente, eu confesso que eu não entendi, né? Mais uma vez eu ressalto o quanto que eu sou leigo, né, nessa área. Mas ela falou que realmente era um potencial absurdo e eu acho que tudo que envolve, né, a você ajudar pessoas a Sim. terem uma qualidade de vida, terem uma chance, né, de sobreviver é fantástico, né? Parabéns pelo trabalho, viu, Sim, Luciano? sim. É muito bacana, sabe, Bebe? E assim, o que eu acho também que essas oportunidades, agora eu estou aqui com você no podcast Inovação na Veia, que também é para amplificar a nossa voz, entende? Assim, porque é um Sim. assunto complicado, né? E câncer é um assunto que as pessoas não querem saber muito, sabe? Porque até hoje é uma doença muito estigmatizada, né? Infelizmente, é uma doença que causa muito sofrimento, né? Tem gente que consegue passar por ela bem, mas muita gente passa por ela sofrendo e muita gente acaba indo a óbito. Né? Então, isso é uma realidade que existe. Ela melhorou muito, né? As técnicas cirúrgicas, o tratamento melhorou, mas câncer ainda tem um estigma muito grande, que é isso que eu falei. Eu torço para o dia que a pessoa consiga falar, eu faço um tratamento de controle do câncer, igual eu faço tratamento de controle de hipertensão, né? Faço controle da diabetes, entendeu? Então, precisa que a gente consiga caminhar para isso. Mas para a gente caminhar para isso, a gente precisa conseguir conscientizar mais a importância desses exames para as pessoas entenderem para onde a gente quer ir, entendeu? Porque o exame não é para a gente. Inclusive, a gente trabalha com a doença instalada, né? A pessoa já está com a doença instalada. Então, a gente quer melhorar o tratamento dessa paciente. A gente não está querendo falar se ela vai ser pior ou melhor, porque isso, inclusive, é o médico que vai fazer o manejo clínico. A gente quer ajudar o clínico para que ele faça um manejo clínico melhor das pacientes. Não, perfeito. Luciana, a gente vai fazer um breve intervalo, tá? É coisa de 5 segundos para quem está escutando a gente. Mas a gente já volta e vai continuar com algumas perguntas ali, porque eu quero aprender mais com você, viu? Tá, joia.
Pessoal, hoje nós estamos gravando aí, né? Depois desse pequeno intervalo, é só uma vinheta, mas hoje a gente está gravando com a Luciana Silva, CEO da Oncotag. É uma startup assim que me emocionou o que eles estão fazendo, né? Eles estão revolucionando a parte no tratamento do câncer. E, Luciana, eu queria fazer mais algumas perguntas. Eu queria que você me falasse um pouquinho dos desafios em relação aos ensaios personalizados, né? Quais são os desafios que vocês estão enfrentando aí para conseguir colocar isso, deixar isso de forma mais acessível para as pessoas? A gente tem um desafio de custo, né? São ensaios que são caros, mas a gente está avaliando. Eu não sei, porque assim, você falou, eu não sou CEO da Oncotec, quem é a Letícia, então essa parte ela Perdão, que conhece, ela que conhece, fundador, founder. eu sou a cofundadora. Então, essa parte dessa modelagem de negócio, assim, precisa ser feita. Mas, assim, quando a gente compara com os exames parecidos, não porque a gente está fazendo que não tem, que é inédito no Brasil, mas existem outros dentro desse grupo de exames genéticos que tem lá fora, que são outras empresas. E são exames muito caros, né? Então, acabam sendo inacessíveis assim, para a população. Então, a ideia é que o produto seja um valor acessível, que o paciente possa comprar facilmente. Então, isso é uma questão que vai facilitar. Tem uma Oncotag que trabalha só em oncologia no Brasil, com os nossos pacientes, pode melhorar os custos desses exames genéticos, sabe? Que não Sim, precisa mandar para fora, essas coisas. A gente tem um desafio que é reduzir as desconfianças, né? O Brasil é um mercado muito desconfiado com produtos nacionais, né? Isso é histórico em várias áreas, né? Em várias áreas. Então, na área de saúde não seria diferente, dependendo do exame. Então, a gente precisa melhorar essa desconfiança com os pesquisadores nacionais que querem colocar produtos no mercado, entendeu? Porque muitas vezes a impressão que dá é que o que vem lá de fora é mais importante do que a gente faz aqui. Mas olha só, a gente faz aqui de acordo com o perfil genético dos nossos pacientes, né? Então, a gente não tem esse viés. O Brasil é um país miscigenado, né? É um país miscigenado, então a gente se aproxima cada vez mais do que é essa diversidade genética do que é o país. Então, a gente consegue responder melhor, né, do ponto de vista molecular, comparado. Inclusive, o fato de ser miscigenado talvez atenda até mais fácil os mercados internacionais, porque a gente tem essa variabilidade inteira. Né? Então, a gente precisa reduzir essas desconfianças com produtos nacionais. excelente. E além dessa questão financeira, tem, por exemplo, algum desafio em relação a até comportamento das pessoas, a aderirem ao novo tratamento? Ou não? Seria mais. Não, eu não acho, sabe por quê? Porque assim, as pessoas não conhecem de tratamento oncológico, concorda? É Sim, diferente quando você fala assim, tô com uma dor de cabeça, e você já, que é uma coisa, um medicamento que é fácil, que você pega, né? Ali, tratamento oncológico, você está nas mãos do clínico. É exato. ele quem vai fazer a gestão da medicação, do tratamento para você. Então, a gente precisa ajudar o clínico. O que a gente quer fazer é ajudar o clínico para ele conhecer melhor o paciente dele e ele conseguir fazer esse manejo clínico, né? Essa terapia mais adequada, mas o paciente mesmo, ele não vai ter essa não é nem para ele também ficar pensando que tratamento vai ser melhor para ele, entendeu? A não ser que ele Entendi. for alguém da área, né? Se você não for da área, o que vai adiantar? Você vai ter que fazer uma nova faculdade para entender via bioquímica, entende? Farmácia, distribuição, sabe? Drug delivery, um tanto de coisa. Não. O paciente tem que ser bem tratado. Tem que ser Sim, bem tratado, ele tem que ter acesso a tecnologias de ponta, a tratamentos de ponta. Isso tem que estar à disposição dele, né? perfeito. Ele precisa saber. É isso que ele precisa saber, que ele está sendo tratado com o que há de melhor que a oncologia pode oferecer. Excelente, Luciana. Eu queria que você falasse também um pouquinho para gente sobre o futuro da medicina personalizada, assim, cenários, o que você observa de avanços que a gente vai ter, em quanto tempo, se a gente consegue ter uma previsibilidade em relação a isso. Olha só,
o futuro é gigante, né? Porque eu acho que o que acontece é que para outras áreas, não só oncologia, estão se buscando mais melhor tratar as pessoas. Então, quando eu falo em medicina personalizada, eu estou falando para um tanto de doenças. Não falo só de oncologia. E hoje em dia, principalmente saúde mental, porque saúde mental hoje em dia é tratamento clínico, né? É diagnóstico clínico. Você não tem um diagnóstico molecular, genético, essas coisas todas. Então, quando você olha no site da OECD, né, que é a Organização Econômica e Comércio e Desenvolvimento Mundial, um dos apelos mundiais é mais desenvolvimento em medicina personalizada, para que a gente consiga tratar melhor, para fazer essa promoção da saúde, que é o que a ONU vem pedindo. Quando a gente olha, não sei se você está por dentro dessas coisas das ODS, né, que são Sim, eu fiz o Objetivos de curso Desenvolvimento, não é? Quando você pensa lá na lista dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, umas que estão lá é promoção de saúde. Sim. Quando você pensa em promoção de saúde, você pensa em melhor tratamento para as pessoas. Né? Então, eu trabalho num nicho, né? Assim, a gente desenvolve projeto para um nicho que é oncologia, mas a gente tem um tanto de nicho. E medicina personalizada é a palavra de ordem, ela deve existir cada vez mais. Então, a gente precisa mais políticas públicas para isso, a gente precisa de mais financiamento para isso, a gente não tem que ficar só comprando o que se valida lá fora, né? Uhum. A gente tem que desenvolver com os nossos próprios pesquisadores, com o nosso próprio material genético. Igual eu falei, a gente tem uma população miscigenada, a gente precisa melhor conhecer para a gente não ficar também com os parâmetros só do que vem de fora para dentro, que aí a gente pode ter falhas, né? Assim, porque a gente não vai estar entregando o mesmo perfil genético sempre, né? Perfeito. E em relação aos avanços tecnológicos hoje, pensando na Oncoteg também, aonde vocês estão almejando chegar? Como é que está hoje o perfil? Eu sei que a Oncoteg tem novos desenvolvimentos, a Oncoteg tem buscado trabalhar com outros tipos de tumores, com câncer coloretal. A Oncoteg acabou de ganhar um financiamento da FAPEMIG, que é a nossa agência de fomento, para estudo de câncer coloretal. Bom, bacana. A gente já tem um financiamento para câncer de mama triplo negativo, e a gente ganhou um do CNPq em parceria com o FMG para desenvolvimento de um sensor por espectroscopia para fazer uma análise de determinação de células cancerígenas iniciais, é uma coisa assim, que é um professor da física da UFMG com a Oncoteg. Entendeu? Então, assim, a gente o portfólio tem aumentado para poder conseguir fazer cada vez mais desenvolvimentos dentro dessa linha de personalização do tratamento, em várias áreas, né? Porque vai na área de inteligência artificial, nos diagnósticos, mas a gente trabalha no final tudo com inteligência artificial para desenvolver os algoritmos. E hoje vocês estão junto com a Mobius Women Tech também? Sim, sim. Sim, a Mobius agora é nossa parceira. Que bacana, ela agora é nossa parceira, ótima. Eu conheci a Carol um tempo atrás e agora ela está junto lá com o desenvolvimento da Oncoteg. Isso é muito bacana, né? Principalmente que tem essa pegada de startups desenvolvidas por mulheres, eu acho isso sensacional, né? Porque eu e a Letícia somos cofundadoras, né? A Letícia que toca a empresa, mas é muito legal, porque assim, quando a gente começou lá atrás, era um universo muito masculino, assim, no universo de startup. Era muitos homens e a gente. Isso está mudando, viu, Luciana? Eu estou há alguns anos aí também. Sim, cabe todo mundo. Eu tenho uma frase que eu gosto de falar muito, velho. Cabe todo mundo no mundo. Exatamente, exatamente. Tem mercado para todo mundo. A ideia não é tirar mercado de ninguém, por exemplo. Eu ainda tenho um recorte racial, né, na minha pele, que eu sou uma pesquisadora negra, que ainda é um recorte mais restrito ainda, entendeu? Então, quando as pessoas veem eu trabalhando com inovação e tudo, as pessoas ficam felizes também de me ver abrindo esse mercado, abrindo essa possibilidade para as pessoas. Não, e assim, de verdade, eu estou muito feliz de poder conhecer pessoas que estão fazendo isso, sabe? Estão ajudando outras pessoas, isso é o cerne de tudo, né? Sim. Promover a vida, né? Então, fiquei muito feliz de poder conversar com você. Você tem um conhecimento absurdo. Eu acho que eu precisaria de umas 3, 4 horas para entender exatamente o que você está me falando. Mas é minha área, né, velho? Aí já não é justo. Então, é minha área, acaba tendo que saber um pouco mais mesmo.
Não, e olha que eu sou professor, mas assim, cara, de saúde eu entendo bulhufos. Mas muito bom, Luciano. Que Luciana, ótimo. a gente grava um pocket mesmo. Eu quero gravar outros assuntos com você, porque a gente precisa discorrer mais aí sobre esses pontos. Mas eu queria que você trouxesse para a gente uma mensagem sobre o Outubro Rosa, né? Fizesse um link aí com todas as atividades que vocês têm desenvolvido aí também. Weber, minha frase sempre quando me perguntam essa motivação de trabalhar oncologia, que a gente acabou discorrendo aqui, que essa é uma doença super complicada, estigmatizada, e a gente precisa melhorar, mas quando eu falo de mulheres, né, principalmente, que aí a gente está falando sobre doenças que acometem as mulheres, né, outubro rosa, câncer de mama, a gente está falando de câncer de ovário, a gente tem que pensar que a gente precisa dar tempo para essas mulheres. Quando a gente fala de tratamentos melhores e tudo, a gente está falando de tempo, sobrevida. Sabe, as mulheres estão aí, guerreiras, muitas são chefes de família, elas querem ver seus filhos formando. Eu já ouvi de pacientes oncológicos, de mulheres, que quando elas foram diagnosticadas com câncer agressivo, que elas sempre falam que tudo que elas gostariam de ter tempo. E é uma coisa que a gente precisa mesmo, é dar tempo mesmo. Né? Isso é precioso demais, né? Porque as pessoas querem ver, as mães querem ver um filho formando, quer fazer aquela viagem, quer fazer aquilo, porque o que a gente passa por essa vida, o mais importante são as memórias vividas, né? E a gente tem que dar direito às pessoas ter cada vez mais memórias formadas. Então é isso. Excelente. E onde a gente te encontra nas redes sociais, Luciana? Eu quero te seguir no LinkedIn. No Instagram, eu tenho o Instagram, Luciana MS, que lá eu sou mais ativa, assim, né? Onde eu posto mais, converso, interajo, vários contatos eu faço ali. Eu tenho Twitter, que eu fico lá só de olho, mas pode me seguir lá também, que é o Twitter. O Twitter eu gosto de ver notícias, acompanhar os bastidores. Então é isso, as minhas redes principais, assim. Mas também se mandar mensagem lá no Twitter, eu respondo, tudo certo. O Instagram também já vou te achar aqui também, vou te seguir. Pode seguir. Podemos trocar uma ideia lá, viu? Excelente. E a Oncotec também a gente consegue encontrar aonde vocês já estão operando? Tem o Instagram da Oncotec. A Oncotec tem um Instagram que pode acessar e a gente tem uma página no LinkedIn. Ah, bacana. Vou seguir com certeza. Também, eu acho. Mas é porque do Facebook é tudo reverberado lá, né? Na verdade. É o mesmo conteúdo do Instagram, né? Acaba indo que vai, né? Como é tudo do mesmo grupo, né? Menos o Twitter. Exatamente. Excelente, Luciana. Eu queria te agradecer muito. É bem rápido mesmo, igual a gente falou, um pocket, mas já temos assuntos para poder falar mais vezes, né? Gravar outros podcasts. Mas fica o nosso agradecimento aqui da FCJ, o meu. E o que precisarem, né, aí conta com a gente sempre, tá? Muito obrigado. Obrigado, viu? Pelo trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Obrigado, velho. Eu agradeço, viu, a oportunidade de poder falar sobre, né, o nosso trabalho, porque pesquisador, o que ele que mais gosta de poder falar o que ele está ajudando a sociedade, seja lá na pesquisa básica, que é o início de um fio condutor, até igual agora, falando de pesquisa aplicada. O que a gente quer mais é transformar o mundo. Exatamente. Excelente. Muito obrigado mesmo, viu? Por nada, viu? Foi um prazer. Grande abraço, Luciano. Abraço, tchau. Pessoal, vocês que estão acompanhando aí o podcast Inovação na Veia, esse foi mais um episódio do podcast Inovação na Veia. Nós estamos aí com a campanha do Outubro Rosa. Estamos trazendo vários profissionais para poder falar um pouquinho aí para a gente sobre essa área, né? Sobre métodos preventivos, sobre pesquisa, sobre tecnologia envolvida nisso. Então, fique ligado, nós temos mais alguns episódios aí nessa área também. Um grande abraço para todo mundo e a gente se lembre, né? Nós estamos nas principais plataformas aí, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music e entre outras. Um grande abraço e até a próxima. E aí, gostou? Então segue a gente, nosso arroba é podcast.inovação na veia. Cada conversa ela é ímpar e os nossos entrevistados são extremamente inspiradores. Aproveite o nosso conteúdo em todas as plataformas, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer
Spotify e Amazon Music. Nos encontramos no próximo episódio. Até a próxima.